Bom dia, amados irmãos. Com muita alegria, mais uma vez, estamos juntos nesse domingo, quente, para louvor e glória do nosso Deus. Amém? Nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da sua palavra, para louvarmos o seu santo nome, para nos colocarmos realmente como instrumentos do Senhor na pregação da sua maravilhosa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este dia maravilhoso que o Senhor nos dá, pela bênção maravilhosa que o Senhor derrama sobre a vida de cada um de nós e da nossa igreja, sobre as bênçãos maravilhosas que o Senhor derramou sobre a vida das nossas famílias, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Senhor, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus, porque um dia o Senhor mandou o teu único Filho, Jesus Cristo, para que cada um de nós pudéssemos ser salvos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Ó Pai, aquela cruz na qual ele foi pendurado, ó Senhor, cujo seu sangue verteu, significou a nossa salvação.
Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção. Obrigado, ó Pai, por nos permitir ainda hoje termos a oportunidade maravilhosa de pregarmos a Tua palavra, de maneira livre e em paz. Obrigado porque sabemos que em muitos lugares isso não é possível, Senhor. Então, o Senhor nos dá força, nos dá sabedoria e coragem para pregar a Tua palavra. E assim, Senhor, que mais e mais pessoas possam abraçar a fé em Cristo Jesus para poderem ter uma vida de eternidade, de paz, de alegria e louvor diante do Senhor. Obrigado por essa manhã, pelos professores que prepararam as suas aulas. Nos ajuda, Senhor, a trazer uma palavra de consolo, de paz, uma palavra de alegria, uma palavra que venha trazer aos nossos corações, Senhor, aquilo que só o Senhor pode nos dar, que é a verdadeira paz em Cristo Jesus. Que possamos, ó Senhor, terminarmos a nossa manhã cheios do Teu Santo Espírito, para louvor, honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, vamos cantar o hino número 62, Hino de Gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém.
Muito bem. Graças, mil graças ao teu precioso amor. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Amados, eu gostaria de trazer uma palavra hoje que, na verdade, de certa forma, eu creio que eu tenho insistido com os irmãos, né, sobre confiarmos em Deus plenamente, totalmente, de todo o nosso ser. Não duvidar, em hipótese alguma, porque pode ter certeza absoluta, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos assiste, o Senhor está junto de nós, o Senhor está ao seu lado, o Senhor está com você. Amém? Vamos focar isso. E a palavra de hoje está associada a isso. São 2 versículos muito conhecidos do Evangelho de Mateus, vamos colocar aqui para os irmãos, que é no seu capítulo, primeiramente no capítulo 26, versículo 39, e depois no capítulo 6, versículo 34. Então, capítulo 26, versículo 39, e depois o capítulo 6, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor nessas 2 maravilhosas passagens. Na primeira diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E na outra parte, também desse Evangelho de Mateus, também maravilhoso, diz, em seu versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. São 2 passagens que, no primeiro momento, você pode falar para mim assim, Antônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na primeira passagem, Jesus está ali no Getsemane, orando. Na verdade, são 3 vezes que ele vai orar e pede para os discípulos que orem com ele, inclusive os discípulos dormem, né? Eu até convido os irmãos a lerem o capítulo 26 inteiro para entender esse contexto. Mas naquele momento, né, Jesus, ele está sofrendo. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele tem ciência completa, total, perfeita do que vai acontecer. Ele sabe que ele vai ser machucado, ele sabe que ele vai ser crucificado, ele sabe que ele vai sofrer muito e por muitas horas. Ele sabe que haverá um momento em que todos os pecados do mundo estarão sobre ele e ele estará separado do Pai, e ele fala: Pai, Pai, por que me abandonastes? E num segundo momento, e eu quero entrar nesse aspecto, né, que você pode falar para mim, até estranho essa conjugação, ele vai falar assim: basta o seu dia para o seu próprio mal. Vamos entender o contexto onde eu quero chegar com vocês. Amados irmãos, já teve aquela vontade de querer saber o que vai acontecer no futuro? Né? Já teve aquela vontade de falar: se eu soubesse que isso ia acontecer, se eu pudesse, né, prever. Olha que interessante, a gente fala, se eu pudesse prever o futuro, né, conhecer o futuro, que são 2 coisas bastante diferentes, né, o que será que faríamos, né? Imagine que você pudesse conhecer o seu futuro, o que será que você faria? Imagine que, amado irmão, minha amada irmã, você que nos segue, de repente, né, sei lá, daqui 1 mês, você já sabe que daqui 1 mês você vai ser empregado numa empresa assim, assim, assada, e vai ganhar 4, 5 vezes, 10 vezes o que você ganha hoje. O que será que você faria? Né? Pô, já sei que daqui 1 mês eu vou ganhar 10 vezes o que eu ganho hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou comprar isso, comprar aquilo, né? Fazer um passeio no shopping, aí em vários shoppings, né? Aquela coisa toda. Mas quando a gente tem ciência, ou vamos pensar assim, se tivéssemos ciência de tudo o que aconteceria em nossas vidas, não previsão, mas conhecimento, também viveríamos aqueles momentos em que nós saberíamos que aquela pessoa amada, aquela pessoa que nós amamos, aquele amigo, aquele colega, iria morrer daqui 2 dias. Porque você tem esse conhecimento. E a palavra de Deus, lá em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 26, eu vou ler para os irmãos, diz assim, 27 diz assim:
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Fazendo essa ilusão, nós saberíamos que aquela pessoa iria morrer daqui a 2 dias e nós não poderíamos fazer absolutamente nada para mudar aquilo. Vamos pregar Jesus para ela, vamos isso, vamos aquilo, vamos não sei o quê. Mas você não saberia de uma pessoa, você saberia de todas. Amados irmãos, o Senhor nos deu uma bênção maravilhosa, que é um não conhecer o que vai acontecer conosco no futuro. Porque Jesus tinha plena ciência do que iria acontecer com ele, por isso que ele estava sofrendo, suando sangue. Se os irmãos lerem o capítulo 26 de Mateus, vão ver que ele vai transpirar sangue, de tão doloroso que aquilo estava sendo para ele. E ele sabia que ia sofrer. Ele tinha ciência. Mas nós somos agraciados com a falta desse conhecimento, com a falta desse saber. Porque Deus é bondoso comigo e com você. Porque o ser humano ele já é ansioso, todos nós somos de uma maneira ou de outra ansiosos, né, pelo próprio pecado. E aí, me imagina como viveríamos sabendo o que iria acontecer. Olha como o Senhor é bom. E aí quando Jesus fala para os seus discípulos, não deixe para cada dia o seu próprio mal, lá no Sermão do Monte, no seu capítulo 6, o que ele quer dizer é o seguinte: não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Porque primeiro o amanhã pertence a Deus, e o segundo, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está guardando você. O Senhor está tomando conta de você. Por maior que seja a tribulação que você vá passar e nem tem ciência, o Senhor está guardando você. O Senhor estará junto com você. Sempre. E muitas vezes, amados irmãos, amadas irmãs, meus queridos que nos escutam, não sei, parece que a gente não consegue lembrar e colocar isso no nosso coração. O reverendo Wellington trouxe uma palavra maravilhosa em relação a isso também ontem. Nós muitas vezes não colocamos no nosso coração, ter a certeza absoluta de que Deus está cuidando de mim e de você. Que Deus está à frente de tudo. Que não há nada que Ele não possa fazer. E que a vontade dEle será cumprida. Não a nossa, não a minha. Mas a vontade dEle, perfeita e maravilhosa, vai ser cumprida. Como falou Jesus, que seja feita a tua vontade, Pai. Porque a vontade de Deus é a perfeição, não a nossa. Nossos corações têm sonhos, mas a resposta certa, a boca do cristão, vem de Deus. Então eu queria convidar mais uma vez, nesse momento mais uma vez difícil que estamos vivendo, estávamos tão alegres, né? Parecia que essa pandemia estava, graças a Deus, a gente estava até falando isso, ela está acabando, ela voltou de novo, com toda a força, com toda a intensidade. Aí uma nova cepa lá em Manaus, uma nova cepa em Londres, uma nova cepa, que são vírus diferentes, né? E aí a gente já não sabe, será que a vacina funciona para todos? Não funciona? Talvez ela se torne como a vacina da gripe, todo ano a gente tem que tomar. E aí aqueles que trabalham com negócios que estão direto ao público estão fechados, então você já tem um problema de economia, isso vai se somando, as pessoas vão entrando em desespero, e com razão. Mas eu queria dizer para você, Jesus está tomando conta de você. O Senhor está guardando você. O Senhor está à frente de todas as coisas. Não perca esse norte, meu amado irmão, minha amada irmã. Não esqueça disso. Coloque a sua vida, e eu vou repetir isso quantas vezes, enquanto o Senhor me deixar viver. Coloque as suas vidas na mão de Deus. Tenha uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, meu querido, e você gostaria de ter uma, nós temos Bíblias para dar para você. Queremos explicar o Evangelho de Cristo para você. Queremos dizer que a paz que nós sentimos na alma vem de Deus, não do homem, não das circunstâncias. E porque por mais difícil que esteja sendo a nossa vida, nós sabemos que Deus está à frente. Eu quase mudei o versículo
os versículos que eu ia trabalhar, depois que eu vi a aula da Regiane. Regiane, ó, linda, que é o fogo do Senhor à frente do povo. Já estou dando, como é que fala? Spoiler, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Precisamos lembrar que o Senhor está à nossa frente. Na nossa frente e atrás, quando precisamos de proteção. Como o Senhor fez com o povo que atravessou o Rio Vermelho, o Mar Vermelho. Nós temos que lembrar disso. E eu queria deixar, até para não nos alongarmos muito, porque eu estou muito preocupado com isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou muito preocupado com essa questão. Muito. Não sou eu como conselho. Eu queria deixar essa palavra para os irmãos para a gente finalizar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam o quê? Conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos, mas coloque no altar do Senhor os seus medos, as suas ansiedades. Não vá achando que eu não tenho medo, que eu não tenho ansiedade, porque eu tenho sim, Senhor. Seria hipocrisia da minha parte falar que não. Mas toda vez eu coloco diante do altar de Deus. E como a Rosana fala muito bem, coloco e esqueço. Porque eu creio ou eu não creio no Deus da minha salvação. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você ler lá no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer, porque o Pai que está no céu conhece muito bem aquilo que você precisa. Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma manhã maravilhosa, abençoada, um domingo embaixo da graça do Senhor e cheio da sua palavra. Porque é importantíssimo que a gente encha a nossa vida da palavra de Deus, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades que estamos vivendo nesse momento. Amém? Amém. Vamos aos nossos avisos? Então vamos lá. O primeiro aviso que eu gostaria de deixar, os primeiros avisos, na verdade, colocar para os irmãos, é a nossa programação, né? Às quartas-feiras, nosso querido Reverendo Francisco está de volta firme e forte aí, falando sobre família. Ele vai falar sobre família toda quarta-feira, um estudo maravilhoso que ele está desenvolvendo sobre família. Né? Reverendo Wellington, nas quintas-feiras, também aí firme e forte, né? Trazendo estudos escatológicos para que a gente conheça cada vez melhor a nossa palavra de Deus. Escute, né? Eu particularmente gosto muito de estudos escatológicos. Daqui a pouquinho, às 10 horas, nossas aulas já estão todas prontas para serem liberadas para os irmãos logo ao final da nossa abertura. E às 18 horas, hoje, o culto vespertino. Estaremos lá louvando e adorando ao Senhor e terá transmissão também ao vivo, tá bom? Outro aviso extremamente importante que temos que colocar para os irmãos, depois o pastor vai trabalhar isso melhor, né, com a forma pastoral dele única, né? O retorno das atividades presenciais da nossa EBD está adiado. O conselho entendeu que seria melhor adiar devido às condições que estamos vivendo. O pastor vai explicar isso de maneira mais pastoral, né, daquele jeito carinhoso dele, no culto hoje, tá? Lembramos das doações também das cestas básicas, né? Precisamos do projeto Convida 20, que tem auxiliado muito, mas muita gente, amém? E lembramos, mais uma vez, que para o dia 7 de fevereiro, próximo domingo, as inscrições para o culto ainda devem ser realizadas com o nosso querido diácono Wilson, né, de segunda a sexta, das 8 às 5, pelo telefone que aparece aí para os irmãos, ok? Muito bem, vamos aos nossos aniversariantes. Olha lá quanta gente está fazendo aniversário, né? Ou fez, na verdade, aniversário essa semana, né? E tem um fazendo os dois hoje, né? Nossa querida Paula Dantas, Deus te abençoe. Minha amada irmã, né? Louvado seja Deus pela tua família. Nossa querida Regiane, né? Mamãe do Edu, Deus te abençoe, minha amada irmã. Encha vocês de mais e mais e mais de alegria, né? Maravilhoso. Super lindo esse garotão. Nosso querido diácono Manuel fez aí, né, mais uns pouquinho de aniversário, né, 15 aninhos, né, Manuel? Deus te abençoe, meu amado irmão.
o Paulinho, né, do Reverendo Wellington, Deus te abençoe, meu querido, né, louvado seja Deus pela sua vida. Minha Lívia, minha São Carlense mais amada, né, minha preferida, minha São Carlense preferida, Deus te abençoe, querida. Nossa querida Lucélia Carmo, fazendo aniversário também, Deus te abençoe, minha irmã. Nossa querida Geralda Narciso, Deus te abençoe. E o nosso querido presbítero Ricardo Ariente, meu amigão, né, nosso querido irmãozinho, amado, né, fazendo aniversário também, Deus te abençoe e te enche de graça, meu amado irmão, né? Vamos às nossas aulas de hoje, então. O reverendo Francisco estará trazendo a aula muito importante, que é a comunhão com Deus através do culto, né? Muito importante para os adultos. Da mesma maneira, o nosso querido presbítero Carlinhos vai estar falando para os jovens sobre o mesmo assunto. O Jorge, né, o papai do ano, né, vai estar falando sobre o dom mais precioso para os nossos adolescentes. Qual será o dom mais precioso, hein, amados irmãos? Muito interessante essa aula, hein, galera? Não perca. Nossa querida tia Renata falando de um assunto extremamente importante: aceitando a disciplina. Cristão aceita a disciplina e tem que ensinar isso desde pequenininho. Muito bom. Nossa querida tia Nádia falando, Josué se despede. Ué, por que será que Josué vai se despedir, hein, galera? Nós precisamos saber. Muito bem. Nossa querida tia Regiane, aí, saindo do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Tá linda essa lição também, maravilhosa. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. A nossa tia Eunice falando de Elias alimentado pelos corvos. Gente, é uma lição muito importante, hein, molecada? Muito interessante essa lição, né? Aquilo, o Senhor vai cuidar de você. Tudo a ver com o que nós falamos, né? Aí vem a tia Adriana, ela e esses olharzinhos, né, dela, a Bíblia, quando ela põe fogo na casa, não põe não, é brincadeira, mas ela vai falar sobre a comparação da Bíblia com o fogo, muito linda a lição também. E finalmente a tia Vera, né, Jesus na casa de Marta e Maria. Gente, essa lição é muito importante também, muito importante mesmo. Muito bem. Vamos lá, o nosso canal do YouTube, como sempre, né, nós estamos fazendo o possível para mantê-lo sempre com todas as lições, todas as devocionais, com todos os cultos. Então, caso você tenha perdido alguma lição ou não pôde assistir, vá até o canal da nossa igreja que você vai poder assisti-lo, tá bom? Muito bem, amados irmãos. Louvado seja Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá nessa manhã, mais uma vez, de poder aprender um pouquinho mais a sua palavra. Louvado seja Deus, porque para que Ele nos use, a mim e a você, como instrumentos da pregação da palavra dEle. Preguemos a palavra de Jesus, mesmo quando as pessoas não querem escutar, pregue. Cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, meu irmão, minha irmã, você que me escuta. Ela nunca volta vazia. E é nesse intuito que nós devemos viver, né? Crer somente em Deus e na sua maravilhosa graça ante nós. Amém? Muito bem. Eu vou pedir para minha princesinha estar aqui orando para nós, né? Para que nós possamos finalizar a nossa abertura da escola dominical. Amém? Vamos lá então. Senhor da vida, Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por mais esse domingo, que o Senhor nos permite estar aqui, Senhor, congregados, ainda que não fisicamente. Mas nós sabemos, Senhor, que a tua igreja, o teu corpo, Senhor, o teu povo, pode se reunir em oração e também no mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor. Que o Senhor acalme os nossos corações, Senhor, que o Senhor nos traga paz, para que possamos enfrentar esses dias difíceis que temos passado, Senhor. Que a nossa confiança esteja sempre depositada no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos nos aquietar, Senhor, nos teus braços, cientes de que, em meio a toda essa tribulação, é o Senhor que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra do mal. E mesmo quando aparentemente, Senhor, a situação estiver difícil demais, nós sabemos e saberemos que o Senhor nos sustém com a tua santa mão, porque o Senhor é o Senhor da história e é o Senhor que conduz as nossas vidas. Que essa certeza esteja cada vez mais fundamentada nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a atravessar esses dias nebulosos que temos ainda pela frente.
Nós te agradecemos, Pai, pela tua maravilhosa providência nas nossas vidas, porque o Senhor tem alimentado o teu povo, o Senhor nos tem sustentado com a tua graça, e que possamos estar atentos, Senhor, às necessidades uns dos outros, para que possamos, em amor, nos acudirmos, Senhor, nos ajudarmos, como é bom e agradável diante do Senhor. Coloca amor verdadeiro no nosso coração, Senhor. Amor ao Senhor sobre todas as coisas, porque Tu és a razão da nossa existência. E amor, Senhor, uns pelos outros, porque nós sabemos que somos miseráveis pecadores, que dependemos da Tua graça e que tenhamos, Senhor, compaixão uns dos outros, para que juntos possamos viver a vida que o Senhor nos tem dado, acudindo-nos, Senhor, ajudando-nos, sustentando-nos, cientes da Tua graça que a nós é dispensada na figura do Teu Filho Jesus Cristo, e que possamos ser sempre felizes, ainda que as circunstâncias nos façam tropeçar algumas vezes, Senhor, mas que a alegria do Senhor permaneça sendo a nossa força. Te louvamos, Senhor, por essa semana que passou, por essa semana que agora se inicia, por cada um dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um deles. Que o Senhor continue abençoando, guardando, fazendo eles bênção no meio do teu povo e das pessoas com as quais o Senhor tem dado a eles a oportunidade de conviver. Que sejam luz, que sejam sal e que possam fazer a tua igreja, Senhor, uma igreja mais forte, uma igreja mais comprometida com o Senhor, dia após dia. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, Senhor, que cada irmãozinho, irmãzinha, Senhor, se sinta à vontade com a nossa liderança, Senhor, e que o Senhor conceda a eles sabedoria nas decisões, Senhor, que precisam ser tomadas, ainda mais agora nesses dias tão complicados, Senhor. Que o Senhor os conduza, Senhor, com sabedoria, com graça, para tomarem as decisões mais acertadas e mais corretas. Pedimos também, tem misericórdia do nosso Brasil, Senhor, nós temos sofrido, e não apenas nós, mas todas essas nações, Senhor, têm sofrido com essa pandemia. Lembra-te de nós, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua benignidade, da tua misericórdia. Tu és justo juiz. Nós sabemos, Senhor, que no final dos tempos haveremos de passar por aflições, mas sabemos que o Senhor é o nosso refúgio. Que seja assim hoje e para sempre. Visita com graça os enfermos, Senhor, sustenta-os nesses momentos de aflição e também as suas famílias. Te louvamos pelas curas que temos recebido, Senhor. Te louvamos de todo o coração porque temos visto o teu agir na vida dos nossos irmãos. Também, Senhor, nós te pedimos, conforta, consola os nossos corações pelas perdas que temos sentido, Senhor. Ó, Senhor, às vezes é tão complicado para a gente dar adeus para uma pessoa querida, mas, Pai, que tenhamos a certeza de que as nossas vidas pertencem ao Senhor. O Senhor as dá, o Senhor as toma para si, porque é para o Senhor que vivemos, que respiramos, que nos movemos e que também haveremos de morrer, para ressuscitar um dia com Cristo Jesus, nosso Senhor, para estarmos mais próximos com o Senhor. Senhor, sustenta o teu povo, guarda-nos, perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos e clamamos no nome santo do Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor da eternidade, Senhor da história. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o seu dia, que o seu domingo seja maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. E que você tenha um domingo maravilhoso diante do Senhor, uma semana abençoada diante do Senhor. Amém? Vamos terminar com uma música. Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar
a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para